qual será o melhor momento para a gente se alimentar? Será que é comer a cada 3 horas? Ou então ficar de jejum um tempão sem comer muita coisa? Ou então, como algumas pessoas já devem ter visto na internet ali, falando sobre comer bem cedinho, porque assim você vai ativar o seu metabolismo, vai fazer a sua tireoide produzir mais hormônios e você nunca vai ter problema no seu metabolismo. Afinal de contas, qual dessas teorias de alimentação realmente estão certas? No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar para vocês sobre o que a gente conhece hoje com os estudos que vêm saindo, sobre qual é o momento em que a gente deve se alimentar de forma adequada para que o nosso corpo possa se manter vivo, saudável, trabalhando com perfeição. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Canal este, aliás, que está sempre postando vídeo novo. A gente posta vários vídeos por semana. Se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário e o seu curtir ali embaixo, que são muito importantes. Além disso, não se esquece, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para alguém da sua confiança ou para quem que você se importa, para a pessoa saber um pouquinho mais sobre saúde e também, lógico, o assunto de hoje, em que momento a pessoa deve se alimentar. Nós temos bastantes informações já sobre alimentação e elas mudam frequentemente, porque sempre está saindo estudo novo relatando sobre alguma nova descoberta que a gente sabe sobre saúde. E sobre alimentação, isso é um fato, a gente tem muita informação nova que sai a todo momento. Inclusive, quando a gente fala sobre alimentação, uma dúvida que os pacientes têm é essa que eu coloquei no começo. Qual é o momento que eu devo jantar? Será que eu tenho que jantar tarde? Eu tenho que jantar cedo? Ou então eu não janto? Eu como tudo no almoço e no lanche da tarde? Qual é o momento ideal que a gente tem que se alimentar? Pessoal, o momento ideal, na verdade, segundo vários estudos que estão saindo, eles relatam bastante da gente respeitar o nosso ciclo diário, o que a gente conhece na medicina como ciclo circadiano. Se você nunca ouviu falar essa palavra, eu vou explicar para vocês. O ciclo circadiano nada mais é do que o nosso ciclo interno relacionado ao dia e à noite. Nós, quando acordamos, produzimos alguns hormônios para ajudar a gente a ficar vivo. Um exemplo de hormônio que a gente produz logo de manhã cedo é o cortisol. E o cortisol ele é produzido porque ele tem várias funções importantes. E uma dessas funções é justamente a produção de açúcar no nosso sangue. Se você é inscrito aqui no meu canal, você já deve saber, porque eu já falei isso em outros vídeos, o nosso corpo produz açúcar. A gente não tem o açúcar no sangue exclusivamente vindo da alimentação. Não, a gente também consegue produzir um pouquinho de açúcar, fazer algo chamado gliconeogênese, que é a formação de açúcar, um processo feito, por exemplo, lá pelo nosso rim. E existem outros processos formadores de açúcar que acontecem no nosso corpo. O cortisol mesmo, ele produz açúcar de um jeito diferente. Ele pega o açúcar que está dentro dos órgãos e manda esse açúcar para o sangue. Dessa forma, o açúcar no sangue não vai cair e não existe risco de você desmaiar logo de manhã cedo. Afinal de contas, você está 8 horas, 9 horas sem comer nada, porque você está deitado, dormindo. Então, ele é um hormônio bom para a gente se manter bem, né? Só que o que a gente tem que saber é o seguinte: quando a gente desrespeita o nosso ciclo circadiano, a gente acaba alterando a formação de hormônios no nosso corpo também e desregula totalmente várias funções. Não só a função hormonal, como a própria função do sono começa a ficar todo desregulado. Às vezes a pessoa tem dificuldade na alimentação ou ela se alimenta toda errada e daí ela vem no consultório relatando que ela tá com insônia ou então que ela anda com muito mais sono que o normal. Muitas vezes isso é culpa da alimentação. É uma alimentação totalmente desregrada, o que acaba prejudicando outros componentes do nosso corpo. E quando a gente quer regular esses componentes que estão funcionando de uma forma inadequada, o jejum intermitente, que vem se falando muito e cada vez mais nos dias de hoje, ele é uma opção boa para a pessoa que está precisando disso. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O jejum não é comer menos, é comer com menor frequência. Então as pessoas elas se enganam às vezes achando que jejum intermitente é você comer pouco e comer poucas vezes no dia. Na verdade, não. O jejum intermitente está se relacionando mais ao tempo que você está consumindo o alimento. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro sobre o momento ideal onde a pessoa deve consumir alimentos. Tem alguns estudos que já falaram que o momento ideal para você estar consumindo alimento durante o dia é entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite. Então você teria um período ali de 12 horas para poder se alimentar tranquilamente. O ideal é que você faça essa alimentação de 2 a 3 vezes, ou seja, você vai consumir em 2 ou 3 momentos nessas 12 horas o que você está querendo comer. Então seria ali um café da manhã, bem importante, não é só um cafezinho e pronto, né? Um café da manhã, depois do seu almoço e
e a sua janta ou lanche da tarde. Lembrando que o meu intuito aqui não é falar o que vocês devem comer, porque eu não sou nutricionista e eu não posso passar esse tipo de dieta para vocês. O meu foco aqui está sendo explicar qual é o momento ideal para vocês se alimentarem, segundo alguns estudos que inclusive eu vou jogar na tela para vocês algumas vezes aí. E esse jejum intermitente, ele tem algumas vantagens, né? Uma das vantagens é regular aqueles hormônios que ficam todos regulados em alguns momentos que eu expliquei para vocês. Ele regula hormônios como a insulina, como a grelina, que é um hormônio muito importante para a saciedade, como o neuropeptídeo G, como o glucagon, e inclusive ele tem papel em regular o cortisol também, que é aquele hormônio do estresse. Afinal de contas, nós falamos que esse hormônio atua no controle de açúcar, mas se você vive com açúcar alto no sangue, esse hormônio acaba sendo diminuído e você vai perdendo algumas funções importantes desse hormônio. Então é importante entender que, se alimentando de forma correta, no tempo certo, você vai regular muitas funções corporais através dos hormônios. Mas também é importante saber que você também vai conseguir regular o sono, aquele probleminha que eu falei lá atrás, né? A pessoa às vezes come muito tarde e ao comer muito tarde, ela fica trabalhando demais na digestão daquele alimento, não deixando o sistema nervoso dela trabalhar, ou então o corpo sente aquele peso da alimentação e ela não consegue relaxar e ficar tranquila para dormir durante a noite. Então, um dado muito importante é isso aí também. E óbvio, se a gente se alimenta muito tarde, o nível de açúcar no sangue também vai estar alto. E esse nível de açúcar alto às vezes impossibilita uma pessoa de dormir, porque como nós já falamos aqui no canal uma vez, em um vídeo onde eu expliquei algumas dicas para você se livrar da insônia, se alimentar muito tarde faz o seu sistema nervoso ficar ativo por mais tempo por culpa daquele açúcar, porque o nosso cérebro se alimenta única e exclusivamente de açúcar, e aí você não consegue descansar, você não consegue apagar a sua mente e você vai demorar mais para cair no sono. Inclusive, saiu um estudo um tempo atrás relacionando, né, esse jejum intermitente, essa capacidade de você comer num tempo menor, né, como nós falamos ali entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite, com o nível de açúcar em pacientes diabéticos. Foi visto que a resistência à insulina nos pacientes diabéticos tipo 2 ia diminuindo, então eles ficavam mais tolerantes a essa insulina e o nível de açúcar deles se controlava de uma maneira mais fácil. Porém, o jejum intermitente também não é um tipo de alimentação que qualquer pessoa pode ir lá e começar a fazer sem consultar nenhum nutricionista, nem nada do tipo. Lembrando, sempre é bom você consultar o seu médico ou seu nutricionista para saber o que você vai fazer na parte da saúde do seu organismo, só para você ter uma dica se você está indo pelo caminho certo. E outra coisa, existem pessoas que têm contraindicação para o jejum intermitente. Nós já falamos aqui no canal uma vez sobre isso, eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima. Se você quiser assistir depois, dá uma clicadinha ali, porque talvez seja o seu caso, talvez você não possa fazer esse jejum intermitente e é importante você ter isso em mente. Como muitas pessoas perguntam sobre a janta, né, o momento de que horas é o ideal para eu jantar, você tem que saber uma coisa. Nós acabamos de falar que a alimentação muito tarde afeta o sono. É por isso que a sua última refeição no dia deveria ser entre 2 a 3 horas antes do momento que você deseja dormir. Então, se você quer dormir ali às 10 horas da noite, por exemplo, o ideal seria que você já jantasse às 7 ou no máximo às 8 horas da noite. É o recomendado, tá, pessoal? Não é que é obrigatório. Se passou desse momento, você não pode mais comer. Estamos dando dica aqui para ser um melhor momento para você poder se alimentar e o açúcar no seu sangue regular, os carboidratos regularem, melhorar um pouquinho a sua qualidade de sono, tá bom? Então, um dado importante é esse. Outro dado importante é que depois de você ter jantado e feito a sua última refeição, você, antes de deitar para dormir, possa fazer ali entre 10 a 20 minutos de uma caminhada leve, né? Sai ali para caminhar ao redor do seu bairro, caminha um pouquinho no quintal da sua casa, se ela for um pouquinho grande, para você poder fazer aquele consumo de açúcar que você acabou de comer. É importante entender que quando eu falo consumo de açúcar, eu me refiro a todos os carboidratos possíveis. Não é só o pão doce na padaria que tem açúcar. Tudo tem carboidrato. O arroz é carboidrato, o que você está empanando o frango tem carboidrato. Então, o carboidrato está presente bastante na nossa dieta. E se você não fizer esses 10 ou 20 minutinhos de caminhada, pode fazer com que o seu corpo demore um pouquinho mais para consumir e utilizar aquele açúcar da sua alimentação, e aí você demora um pouquinho mais para cair no sono. E para finalizar, falando ainda da janta, existem alguns estudos que falam que o ideal para você ter uma noite de sono legal é que a sua última refeição seja 6 horas antes da média do seu sono. Parece uma coisa confusa,
mas vou explicar para vocês. Vamos pensar no seguinte, você foi dormir 10 horas da noite e você acorda às 6 horas da manhã. Significa que você dormiu por 8 horas, certo? Porque de 10 horas da noite até 6 horas da manhã dá certinho 8 horas. A metade disso, a metade dessas 8 horas ali, são 4 horas. Quando que dá 4 horas de sono ali durante a noite? Se você pensar, você dormiu 10 horas. Então, 11, 12, 1, 2 horas da manhã foi a metade do seu sono, foram 4 horas de sono. Legal, agora a gente vai usar essas 2 horas da manhã como nosso ponto de referência. A sua última alimentação tem que ser 6 horas antes dessas 2 horas da manhã, que foi a média, a metade do seu tempo de sono. Então significa que essa última alimentação, nesse exemplo que a gente está utilizando, deveria ter sido às 8 da noite. Vamos usar outro exemplo mais redondinho para você entender. Imagina que você dorme tarde, dorme meia-noite e você acorda às 6 da manhã, né? Você tem só 6 horas de sono. Então a metade do seu sono é 3 horas da manhã certinha, né? Porque você dorme 6 horas. Então 3 horas da manhã. Isso significa que de 3 horas da manhã para trás, você tem que estar sem nada no seu estômago, sem comer nada, pelo menos 6 horas. 6 horas é a base, lembra que nós falamos, né? Então 6 horas seria que horas ali? Seria aproximadamente 9 horas da noite. De 9 até 3 horas da manhã, dá certinho 6 horas, certo? Então sempre pensa nisso. É um cálculo meio confuso, né? Mas se você sempre calcular e souber o horário que você costuma dormir, o horário que você costuma acordar, é um cálculo que dá para você fazer caso você tenha dificuldade para dormir, ou então que você sinta que seu estômago está sempre pesado quando você vai deitar. Eu espero que essas dicas que eu tenha dado para você tenha sido útil de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo ali embaixo e deixar o comentário de vocês. Caso ficou alguma dúvida também, deixa ali embaixo que eu vou estar respondendo. Repito, eu não posso passar dieta, às vezes tem gente que fala, doutor, me passa o que eu como de manhã, de tarde, pessoal, isso é trabalho de nutricionista, tá? Então o ideal é que vocês consultem um nutricionista para poder receber esse tipo de informação ideal, né? Que horas eu vou comer tal coisa, então o que eu vou comer no almoço. O nutricionista pode fazer uma dieta para você bem legal ali. Inclusive, estou conversando com os nutricionistas para fazer um trabalho aqui em conjunto no canal, para a gente trazer umas informações legais aqui para vocês. Antes de ir embora, eu vou deixar para vocês recomendados 2 vídeos aqui do lado. Em um vídeo eu comentei sobre o magnésio, quais são as funções importantes que o magnésio pode dar para o nosso corpo e como ele pode mudar a nossa vida. Em outro vídeo eu comentei sobre suplementos que podem ajudar a controlar o açúcar no nosso sangue. Clica ali e não perde. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!